Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Com muita alegria podemos compartilhar da palavra do Senhor aqui nesta manhã e também dar continuidade, à série de mensagens no livro de Atos. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 6, no versículo 1 ao 7. Você pode abrir ou ligar aí no seu celular, a Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Versículo 1 diz assim, eu vou ler na versão A21, tá? Não sei se é a mesma que vocês usam aí. Versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos. E elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aqui, irmão, só abrir um parênteses aí, se você quiser colocar o nome do seu filho, tem vários. Vamos entrar aqui numa lista boa para você, hein? Vamos lá, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, esse é bom. Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então essa é a lista. Versículo 6. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Glória a Deus. O título do sermão de hoje é Solução Eficaz. Irmãos, nós, como seres humanos, sempre enfrentamos problemas na vida. Quem nunca, Pode ser um grande problema, como pode ser um pequeno problema. Mas para cada problema existe uma solução, seja ela... Aí as crianças, já tem várias repetições aqui. Seja ela uma solução eficaz ou uma solução ineficaz. Porém, irmãos, um erro comum que as pessoas costumam cometer é solucionar um problema com outro problema. Por exemplo, se a lâmpada da sala queimou a lâmpada da sala, qual a solução correta e eficaz a ser tomada? Você vai lá no depósito, compra uma, faz a substituição. Uma solução ineficaz, você olha para os outros cômodos da casa, aí você vê lá no banheiro que está funcionando, vou trocar, tira do banheiro,
coloca na sala. Você resolve um problema, mas você cria outro problema. Teve um dia que o Mateus estava em casa comendo a bolachinha dele. Aí ele deixou, a embalagem da bolacha no sofá. Eu falei, Mateus, joga no lixo. Ele deixou em cima da pia. Resolveu um problema, criando outro problema. Eu falei, Mateus, na pia, joga no lixo. Ele, pai, joga aí já que você está aí. Ou seja, ele teve 2 trabalhos para resolver, porque não tomou uma solução eficaz. E o que nós veremos aqui, irmãos, nesta manhã, é que a igreja do Senhor Jesus Cristo não é perfeita. Portanto, existem problemas, divergências e conflitos. Porém, qual a solução para resolver os problemas a igreja tem tomado? A igreja do Senhor Jesus, irmãos, deve solucionar essas questões, beneficiando os irmãos de uma maneira eficaz, fundamentando-os nas Escrituras, sem criar mais problemas. Quando nós olhamos aqui para a igreja de Atos, percebemos então que era uma igreja cheia do Espírito, fervorosa na fé, dedicada à pregação e à comunhão, mas ao mesmo tempo enfrentava desafios e dificuldades. E nós já vimos aqui nessa série de mensagem apóstolos serem perseguidos, presos e castigados também com açoites, porém a igreja continuava crescendo. E o livro de Atos, ele não esconde as dificuldades que a igreja primitiva passava. E aqui no primeiro versículo na qual nós lemos, no versículo de hoje, nos relata dessas dificuldades, um desses problemas. E aqui está, no primeiro versículo, que nós precisamos entender e contextualizar para entender o sentido da mensagem de hoje. No versículo 1, ele nos diz assim, eu vou repetir: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Irmãos, a igreja ela estava em um exponencial crescimento e contínuo de pessoas. Porém, com esse crescimento veio junto na bagagem dificuldades que precisavam de uma atenção, de um cuidado. E como nós podemos ver aqui no versículo, tem um problema social a ser resolvido. Os judeus de cultura grega, conhecidos também como helenistas, ou seja, irmãos convertidos que não falavam o hebraico, trouxeram essa reclamação aos apóstolos. Que as viúvas helenistas que estavam sendo esquecidas e não estavam recebendo distribuição diária ali de alimentos na igreja, causando então desconforto, injustiça, divisão, murmurações ali nos corredores da igreja, prejudicando então a comunhão entre os irmãos. E aqui neste caso, a igreja estava sendo então dividida por conta deste problema. Estava sendo dividida em 2 grupos. O primeiro grupo era formado então por judeus que moravam em Jerusalém e falavam o idioma aramaico. Esse era um grupo. O segundo grupo era formado por judeus que falavam grego e que haviam morado ali na Palestina por muitas gerações, mas que depois do Pentecostes eles permaneceram em Jerusalém. Portanto, existia ali essa questão a ser resolvida, a ser solucionada, e era algo imediato, para essa divisão não acontecer coisas piores, conflitos piores entre o povo de Deus.
E essa queixa acabava então recaindo sobre os apóstolos, que na verdade já estavam encarregados e também sobrecarregados com as suas funções fundamentais e primordiais de seus cargos ali na igreja em Jerusalém, como por exemplo, o ensino da palavra de Deus. E aqui neste caso, os apóstolos convocaram então a igreja e deram o seu aval, deram o seu parecer, deram a sua resposta mediante essa questão, esse problema que estava acontecendo. Atos 6, 2 nos diz: então, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Quando, irmãos, olhamos somente para este versículo, sem analisar o contexto, até podemos pensar que os apóstolos eram insensíveis, os apóstolos eram arrogantes, mediante os necessitados. Porém, muito pelo contrário, irmãos. Por mais que os apóstolos se preocupassem com a questão das viúvas não estar recebendo os alimentos, eles não podiam jogar de escanteio o ministério da palavra e o ensino da palavra para solucionar um problema social. Seria uma solução ineficaz resolver um problema com outro problema. Em outras palavras, eles estavam dizendo: a prioridade fundamental do ministério pastoral é edificar a igreja com orações e ensino fiel da pregação da palavra de Deus através do Espírito Santo. Sem isso, a igreja perde o sentido de ser igreja. Tá bom, Ronaldo, entendi. A igreja está com uma questão a ser resolvida. As viúvas não estão recebendo os mantimentos. A esta queixa dos judeus helenistas, a igreja está dividida entre dois grupos. Os apóstolos não podem tomar a frente deste problema, pois precisam dedicar-se ao ensino. E aí, o que fazer então? Como seguir? Qual solução eficaz a ser tomada? E essa questão precisava então dessa solução, de uma solução. Os apóstolos então apresentaram a solução. Atos 6, 3 ao 4, que diz: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, sabe a ideia aqui de trocar a lâmpada boa do banheiro pela lâmpada ruim da sala? Nesse sentido figurado, era exatamente isso que ia acontecer se os apóstolos assumissem esse problema, essa bucha. Eles, podemos pensar que eles estão agindo de corpo mole, né? Eles não estavam agindo de corpo mole, ou fugindo da sua responsabilidade como apóstolos, mediante o problema das viúvas, mas eles estavam assumindo a responsabilidade de liderança, e delegando as atividades, ao invés de querer abraçar tudo com as próprias mãos, e no final não resolver nada. E aqui nós aprendemos uma grande lição. A primeira lição que eu gostaria
de apresentar aqui é: não sufoque o ministério pastoral. Não sufoque o ministério pastoral. Já pensou? Os apóstolos servindo às mesas, cuidando das viúvas, visitando os necessitados, limpando a igreja, participando de várias atividades. Dificilmente eles teriam tempo para o ensino. A igreja dificilmente cresceria, ou se cresceria com problemas. Hoje podemos ver, irmãos, igrejas dirigidas por pastores com um excelente trabalho social, com as pessoas da comunidade, com as pessoas do bairro, com crianças, mas um desserviço com o ministério da palavra, ministério este que os apóstolos priorizaram. Ou seja, irmãos, se o pastor prioriza mais trabalhos sociais do que o ministério da palavra, ele está deixando de servir a igreja de Deus de forma eficaz. Se o pastor dedicar seu tempo priorizando a limpeza da igreja, a organização das cadeiras, servindo à mesa, ou qualquer outra atividade social, a igreja perderá o ensino, a igreja perderá a instrução bíblica, a igreja perderá o aconselhamento, o cuidado pastoral. Portanto, irmãos, quanto menos pessoas dispostas a servir na igreja, mais acúmulo de atividades nas costas do pastor. E bem menos tempo para o pastor preparar sermão, preparar estudo, se dedicar ao aconselhamento e às outras demandas pastorais. E é uma conta simples, irmãos, a se fazer. A conta é simples. Por que você acha que tem mais membros na igreja do que pastores? Já pensou sobre isso? Porque tem mais membros do que pastores. Porque o chamado pastoral não é para todos. O chamado pastoral é para alguns. Ser pastor é uma bênção de Deus, como diz em 1 Timóteo 3:1, esta palavra é digna de crédito. Se alguém almeja ser bispo, deseja algo excelente. Mas é também uma missão árdua ser pastor. E muitas vezes, aos olhos humanos e por mau entendimento das pessoas, acaba sendo injusto. Portanto, irmãos, nós aqui da Consumado precisamos valorizar a cada dia o benefício e o privilégio de ter um pastor em tempo integral aqui na igreja, que se dedica ao ensino da palavra de Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus pelo pastor que Deus colocou aqui para nos pastorear. Nós temos um pastor que podemos ligar para ele a qualquer momento, com qualquer dúvida, que ele vai responder. E eu tenho certeza, se ele não souber, ele vai procurar saber. Você que trabalha, você é CLT ou você trabalha por conta,
Talvez você trabalhe 8 horas, talvez você trabalhe 10 horas, talvez você trabalhe 12 horas do seu dia. Você tem sua família, você tem esposa, você tem filhos, ou talvez você não tenha filhos. E eu tenho certeza, irmão, se você não se policiar, você vai ficar dias e dias sem orar, sem ler a Bíblia, por conta do cansaço, por conta da fadiga. Agora imagina o pastor que trabalha CLT, que trabalha por conta, tem que cuidar da igreja, tem que cuidar da família, tem que servir à mesa, tem que se dedicar ao ensino fiel da palavra e da família. Ele vai conseguir entregar e dedicar tudo que pode? Irmãos, não teremos um trabalho pastoral eficaz, 100%, para o serviço da igreja. Por isso que nós precisamos refletir: estamos sufocando o ministério pastoral? Você já agradeceu pessoalmente ao pastor pela dedicação dele ao ensino? Eu digo mais: você já falou pessoalmente, ou ligou, ou mandou mensagem para o pastor dizendo: pastor, está tudo bem aí? O senhor precisa de alguma ajuda? Algum momento você já comprou um presente para o pastor? Por acaso sabemos o número do sapato que o pastor usa? O tamanho da roupa que ele precisa? Sabe quando você está passeando no shopping, você olha assim uma coisa, você olha um livro, e dificilmente, né? Um livro que o pastor não vai ter, né? Mas você olha um livro, você fala: nossa, esse livro é a cara do pastor. Ou você olha uma roupa, um calçado e pensa: nossa, é a cara do pastor. Pode comprar, irmãos, pode comprar e dar para ele de presente, eu tenho certeza que ele vai gostar. Você sabe que o pastor, ele fica doente também? Você sabe que o pastor sente dor na coluna, tem vontades, e as mesmas vontades que nós também temos? Você sabe que o pastor é humano? É fácil, irmãos, a gente sufocar o ministério pastoral, culpando o pastor por tudo que acontece. Ah, eu não recebi visita do pastor. Ah, o pastor não liga para mim. Ah, o pastor não manda mensagem. Ah, essa igreja não presta. É fácil, irmãos, sufocar o ministério pastoral, fugindo da nossa responsabilidade como membros. Em vez de assumir a nossa falha, usá-la como oportunidade de aprendizado e crescimento da igreja. Às vezes fazemos isso, talvez inconscientemente, porém todas as vezes estamos impedindo o desenvolvimento espiritual e até mesmo emocional da igreja. E a pergunta que eu faço é: com as nossas atitudes tomadas no nosso dia a dia, estamos sufocando o ministério pastoral ou ajudando com os nossos deveres e com a nossa gratidão? Havia um problema na igreja de Atos. Os apóstolos poderiam abraçar aquele problema? Poderiam, porém estariam tomando uma decisão errada. Porque a principal função dos apóstolos, dos pastores, dos presbíteros, é ensinar a palavra de Deus para a igreja. Seguimos. O segundo ponto que nós precisamos aprender aqui também é: primeiro, não sufoque o ministério pastoral. Pense sobre isso. Não sufoque o ministério pastoral.
E a segunda, uma solução eficaz. Seguindo então no texto, podemos ver que os apóstolos, eles tomaram a decisão de uma solução eficaz, de não atuar diretamente no caso, mas delegar a autonomia para a igreja, elegendo irmãos aptos para o serviço. Ou seja, um governo de igreja batista congregacional liderado por presbíteros, que nós já aprendemos aqui. Consegue perceber, irmãos, como é importante ter e ser uma igreja organizada, com cada um exercendo o seu papel com alegria, edificando uns aos outros? O versículo 3 nos diz: escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. A igreja, irmãos, então ouviu a resposta dos apóstolos. E qual foi a atitude da igreja? Eles aceitaram, irmãos, de boa vontade. Eles cooperaram. Não houve divisão, não houve disputa, houve resiliência. Entende? A maturidade da igreja primitiva. Então tem que ser eu. Tem que ser fulano. Não, que tem que ser. Não. A solução bíblica trouxe paz, trouxe alinhamento, e colocaram ali em prática. E o versículo 5 e 6 nos mostra que eles escolheram esses 7 homens para servir a igreja e cuidar desta área administrativa e social. Por mais que o texto, irmãos, não diga ali especificamente, mas para muitos estudiosos, esses 7 homens deram início ao diaconato, os primeiros diáconos da história da igreja. Por quê? Pela semelhança da função, de acordo com os diáconos do Novo Testamento, ali mais específico em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, e pela também imposição de mãos que os apóstolos colocaram sobre aqueles 7 homens. No entanto, irmãos, antes de existir a palavra diácono, já havia o princípio disso. Homens piedosos, reconhecidos pela igreja, espirituais e práticos, eles foram então separados para organizar, para servir, aliviar a liderança pastoral, suprir a necessidade física dos membros e garantir então a união e edificação da igreja. Percebe quanto trabalho tem o diácono? Não é somente um porteiro, né? 1 Coríntios 14, 12 nos diz: assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para edificação da igreja. Os nossos dons devem servir para a edificação da igreja. A palavra diácono no grego significa então servos, que estão aptos para atender às necessidades sociais, físicas e administrativas da igreja. Devem conhecer de teologia? Sim, porém a responsabilidade teológica está incumbida ao pastor, aos presbíteros, para ensinar a igreja, como diz também 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Percebe, irmãos, como Deus ele é maravilhoso? Um problema que aconteceu resultou em um ministério de serviço que beneficiou a igreja primitiva e até nos dias de hoje. Hoje muitas pessoas têm
a visão que os diáconos são apenas ajudantes, serventes, porteiros, mas não, são servos de Cristo, instrumentos de cuidado, pontes de unidade e de serviço e de união da igreja. Todo verdadeiro diaconato aponta para Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Por ora, ainda não temos aqui um corpo diaconal em nossa igreja, mas já podemos começar a olhar ao redor e enxergar irmãos que servem com fidelidade, com humildade, com maturidade. Porque, irmãos, a preparação começa antes da ordenação. Portanto, irmãos, liderança sozinha não forma diáconos. A igreja participa, a igreja reconhece, apoia e ora juntos. Mesmo nós aqui sem diáconos ainda, precisamos entender que o pastor e a liderança não podem carregar tudo sozinhos. A palavra e a oração não são opcionais na igreja. Quando der, eu preparo a pregação. Quando der, eu preparo o estudo. Quando der, eu oro. Não. Se abandonarmos essas duas coisas, perderemos o rumo de ser igreja eficaz. Nós aqui na Consumado somos considerados uma igreja pequena, com limitações. Mas eu tenho certeza que temos um grande desejo de crescer. Mas é um crescimento numérico. Mas é um crescimento da palavra, de entendimento. Porque a palavra que transforma, a palavra que muda, não é a quantidade de pessoas. Servimos ao mesmo Deus dos apóstolos, a mesma palavra e o mesmo Espírito. Ou seja, esse texto, então, irmãos, é para nós hoje, para nós refletirmos, para nós colocarmos também em prática. Ou seja, para ser então uma igreja unida que toma decisões de acordo com uma solução eficaz, é necessário prezar pela organização e por a doutrina bíblica acerca então aqui da igreja. Precisamos de homens tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, com caráter e atitudes de um verdadeiro servo de Deus, para servir na igreja. E aí, homens, você se encaixa nesse currículo? Nos encaixamos nesse currículo? O Joe nem precisa falar, né? Sabe de uma coisa, homens? Isso é para vocês, para nós. Talvez nós somos a solução eficaz para o problema que enfrentamos como igreja. Os apóstolos levantaram 7 homens. Talvez você seja um dos 7. Amém? Vamos para o nosso terceiro ponto que eu gostaria de passar para os irmãos. Não sufoque o ministério pastoral, tome decisão, solução eficaz. E agora um ponto interessante: quando Cristo está no centro, a igreja avança. E quando eu digo a igreja avança, é no sentido de que a igreja avança biblicamente. Porque nós podemos ver várias igrejas que, no dia como hoje, um domingo de manhã, tem milhares de pessoas dentro. Mas o que está sendo ensinado? O que estão ouvindo? Atos 6:7 nos diz:
E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicou muito. E vários sacerdotes obedeciam à fé. A solução eficaz dos apóstolos não engessou a igreja, não robotizou a igreja, mas impulsionou sua missão e o seu chamado, motivando ainda mais a evangelização e a pregação da palavra, a ponto que até mesmo os sacerdotes, que eram contrários aos apóstolos, foram salvos pela pregação da palavra de Deus. Quando, irmãos, cada um faz o seu trabalho, submetendo a vontade de Deus, com fidelidade à palavra, entendendo o seu papel como membro, a igreja permanece unida, alegre, e Cristo permanece no centro. O crescimento vem de forma saudável, porque estamos fundamentados na palavra de Deus e não em doutrinas humanas. A igreja avança por estar fundamentada na palavra de Deus. Você terá, irmãos, prazer de convidar alguém, um amigo seu, para vir à igreja, porque você sabe que aqui ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ouvir a pregação do Evangelho. Você sabe que aqui é uma igreja organizada. Portanto, o problema não era o crescimento, mas era responder a ele biblicamente de uma forma eficaz. Uma igreja viva enfrenta seus desafios. Uma igreja parada não enfrenta nada, porque não está avançando naquilo que foi revelado nas Escrituras para ser avançado. Eu quero concluir, irmãos, esse sermão de hoje, mostrando que hoje nós aprendemos que não devemos sufocar o ministério pastoral. Pense sobre isso. Devemos tomar solução eficaz, gerando um benefício para a igreja. Crescimento sem organização é desgaste. Organização sem Cristo vira religiosidade. Mas com Cristo no centro, a igreja cresce com ordem, com decência e com o Evangelho. Mesmo nós sem diáconos oficiais ainda, já podemos servir, orar por homens cheios de sabedoria, manter a palavra e a oração como prioridade da igreja, servir com alegria e com uma visão bíblica, trabalhar juntos para a unidade do corpo de Cristo. A igreja, irmãos, não começa a crescer quando recebe os diáconos. Ela recebe os diáconos porque começou a crescer. E é algo para nós refletirmos nesta manhã. Amém? Vamos orar? Querido Deus, oramos a Ti, Senhor, nesta manhã. Lhe rogamos e pedimos, ó Pai, pela Tua igreja. Oro, Senhor, pela Batista Consumado, Pai, por cada homem aqui. Que o Senhor separe dentre nós homens cheios do Teu Espírito,